brevemente passar pelos recadinhos rapidinho, tá, pessoal? O programa Caminho da Luz, que é feito, apresentado pelo Rick Tosta, os convidados, né, pela Rádio Piratinga, todo sábado, das 8 às 9 da manhã. Tem os convidados ali, para quem quiser maior informações, tem no painel nosso, tá bom? Pode também ser pelo Facebook da rádio. Sobre a nossa evangelização, nós temos de terça, quinta e sábado, tá? Sempre durante o horário das palestras, de terça e sábado, e na quinta durante o horário dos estudos que nós temos aqui na casa, tá? Aí tem as faixas etárias, também no painel lá nosso tem as maiores informações. Esse é o estudo de quinta-feira que ele está fazendo, o Livro dos Espíritos, toda quinta das 8, vai ter umas 9, 15 no máximo, tá, pessoal? Quem quiser estar participando, só chegar, a gente está, já começou já tem um tempinho, mas não tem problema, esse livro não tem problema de você começar pela metade ou mais para frente, tá bom? Isso aí, pessoal, é referente ao um teatro que vai ter em Brotas, se eu não me engano, acho que foi o que teve em Botucatu um tempo atrás, não sei se é o mesmo. Estão precisando aí vender em torno de 120 ingressos, eles venderam 50. Quem quiser podendo ir lá assistir e tal, procurar o link da casa para maiores informações para comprar ingresso lá em Brotas, tá bom? O Abrigo Nosso Lar está precisando de arroz, feijão, sal, açúcar e papel higiênico. Quem puder estar ajudando, só trazer aqui dentro da casa, procurar alguns trabalhadores, ou com as camisetas azuis, ou quem tiver o crachazinho, que a gente já repassa lá para eles, tá bom? O Evangelho no Lar, feito pelo nosso amigo Dagoberto, todas as terças e quintas, 17 horas, no Facebook aqui do Cefep, tá bom? Só que são toda terça e quinta, às 17 horas. As palestras nossas do mês, também maiores informações temos lá no painel, hoje o nosso amigo João. As de sábado. E só antes do sorteio, pessoal, só falar das massas. Quem comprou as massas hoje era o último dia, dia 17, é o dia para estar fazendo o pagamento delas. Então quem comprou para pagar, precisa procurar uns trabalhadores aqui. Quem tiver com o carnezinho, preencha a planilha do Excel lá que a gente tem. Porque o que vai levar em consideração é a planilha do Excel, não o que está no carnezinho, tá? Então quem está vendendo o carnezinho, preencha a planilha do Excel que foi compartilhada para todo mundo, tá bom? Sorteio? 32. Vamos, 1 a 32. 12. De 1 a 32? 15. De 1 a 32? 3. De 1 a 32? Um número de 1 a 32, por favor? 4. Pessoal, então vamos começar a se concentrar para mais um dia de estudo, de aprendizado. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. E assim, sentindo
essa energia que nos abraça, vamos acalmando nossos corações, elevando nossos pensamentos ao Pai, aos bons amigos espirituais que aqui nos rodeiam. Vamos pedindo para que os mentores desta casa nos iluminem o palestrante desta noite, para que ele traga aquilo que nós precisamos, para que nós possamos sair daqui focos de luz, de amor, de bondade, por onde quer que nós estejamos. Que assim seja. João, a casa é sua. Alô? Sai. Eu estou me sentindo Silvio Santos. Aproveitar que é a primeira vez que eu uso esse microfone. Tá. Bom, boa noite, pessoal. Antes de começar, eu gosto sempre de falar que eu não gosto do termo palestrante, sabe? Palestrante, para mim, imagina assim, sabe, quando existiu o PhD da faculdade, o doutor, o mestrado, então ele vai lá falar de um assunto que ele domina demais para pessoas que não têm conhecimento. Eu me vejo como um estudante, né? Todos aqui somos estudantes, todos estamos aqui no caminho da evolução, e é isso que eu acho sensacional do Espiritismo. Eu sou espírita, eu acho que são 6 ou 7 anos. Eu frequento lá o Teresa de Jesus. E quando eu comecei, o que me parou no Espiritismo, que eu achei muito interessante, foi que a primeira coisa foi que quando você vira espírita, você descobre que você é responsável por você mesmo, você é responsável pela sua própria evolução, né? O seu caminho na nossa evolução espiritual, como Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos deu aqui, né, qual é esse caminho. E essa responsabilidade foi jogada, né, no meu colo. De repente, me trouxe um esclarecimento que falou, olha, não, as coisas funcionam de uma maneira que a gente está numa escalada, que eu sou responsável por mim, eu estou trabalhando a minha vida como se eu estivesse no meu túnel. E eu tenho que estar prestando atenção nessa vida. E o que eu estou fazendo para melhorar? Ao contrário da grande maioria das religiões, né, que só o fato de Jesus ter sido crucificado, você já está salvo, só o fato de você fazer comunhão ou frequentar a instituição, você já vai para o céu. O Espiritismo não, nos trouxe esclarecimento. Outra coisa também é que o Espiritismo é estudo, né? Todo centro espírita geralmente é uma biblioteca cercada por um centro, e é onde lugar que você vai, ou você está lendo livros, ou você está frequentando palestras, ou você está frequentando cursos. Então é um lugar que te traz, e em vez de falar, olha, você tem que acreditar, a verdade é essa, não, toma aí um livro, faz um curso, entenda, né, tira suas conclusões, e o que é importante é o entender. E então isso traz, né, muito esclarecimento, muito sobre por que certas coisas, por que outras coisas não. Então o tema que eu trouxe hoje, eu gosto de, nessas palestras, né, a gente trazer um estudo sobre algum tema. E hoje eu estava até me preparando para trazer outro tema aqui, mas eu já tinha falado sobre o capítulo do Bem-aventurados os aflitos. Alguma coisa essa noite que falou, João, fala do Bem-aventurados os aflitos. E então hoje eu trouxe para a gente, junto, né, pensar sobre, entender o capítulo, pensar por que as pessoas sofrem, por que a gente está aqui e vem para sofrer, por que Deus, se Ele é tão bondoso, nos colocou, nós somos filhos dele, colocou a gente aqui para fazer toda essa trilha, né? A maioria sabe, nós somos espíritos que a gente nasce primitivos, em planetas primitivos. A gente vai, né, galgando uma evolução, provas, expiações, estamos todos aqui. Hoje, pessoas que estão aqui, são pessoas que estão buscando, pessoas que já despertaram para algo e falam, olha,
tem algo mais, né? Tem algo que eu preciso entender um pouco melhor, né? Para que eu possa evoluir. Algo aqui dentro está me dizendo que eu preciso melhorar e que se eu ficar conformado, se eu não estiver trabalhando algo para melhorar, eu não vou. Geralmente eu costumo muito perguntar para as pessoas quando eu vou falar, eu falo assim, quem aqui é cristão praticante? Porque a gente ouve bastante assim, olha, eu sou católico praticante, eu sou evangélico praticante, eu sou espírita praticante, mas poucos falam de ser cristão praticante. Porque Jesus, ele veio aqui trazer uma mensagem, ele sabia que ele estava falando para o homem, para o homem de 2, 3 mil anos depois. Ele nem estava falando para aquele pessoal daquela época. Ele sabia que essa mensagem ia ficar gravada, né, todo esse tempo. E a gente ainda está evoluindo, né? A gente vê muitas pessoas que amam Jesus, idolatram Jesus, mas poucos falam assim, o que eu estou fazendo para seguir a fórmula que ele trouxe? Porque ele veio aqui e falou, olha, a gente precisa agir dessa forma, precisa fazer isso. E a gente vê poucas pessoas dando mais importância à mensagem do que ao mensageiro. Então, olha, eu vou rezar para Jesus, eu vou na missa, eu vou em qualquer outra instituição, vou lá, rezo por mim, para os meus familiares, peço proteção, depois vou embora e sigo a vida comum, sem a menor preocupação de o que eu posso estar fazendo para melhorar, né, aonde eu quero chegar. E, então, para começar o tema de hoje, eu vou contar uma história pessoal minha, que eu vejo assim até como um estudo didático aqui para a gente poder falar. E é o seguinte, eu mudei para Jaú, eu tenho 44 anos, eu mudei com a minha família para Jaú, foi em 1995, na época veio meu pai, minha mãe, eu, uma irmã do meio e um irmão mais novo. E esse irmão, com o tempo, ele se envolveu com drogas. Com o tempo, isso agora, 2005, 10, a gente teve várias recaídas aqui. E agora em 2017, né, que ele tinha se envolvido com crack, ele acabou se enforcando. Ele não aguentou a recaída. E nisso, acabou faltando o batizado da filha, tinha uma filhinha novinha, perdeu o emprego. Então, aconteceu todo um furacão ali na vida dele, que talvez no final a gente não entende, né, quais são as proporções, as consequências do que está acontecendo na história de cada um. Só que daí analisando esse caso, né, então vamos analisar de acordo com o Evangelho. Quando a gente fala bem-aventurados os aflitos, o Evangelho diz que as nossas tormentas, os nossos sofrimentos, as nossas aflições, eles têm dois motivos. Um são em vidas passadas ou nessa vida. Então, a grande maioria, a gente está colhendo algo que a gente mesmo tomou nossas decisões. Então, vamos com base, né, nesses dois motivos, essas duas fontes, né, não digo sofrimento, né, mas expiações, até provas. Vamos dizer, no caso ele, a gente tem ali ele, tem lá os meus pais, tem lá a mulher dele, tinha filho, tem todas as pessoas ali em volta. E todo mundo está sofrendo de alguma forma. E aí, na minha visão, né, vamos dizer, ele, eu não posso garantir, né, mas será que ele procurou tudo isso que ele arrumou para o final? Será que ele que foi tudo nessa encarnação, foi tudo nessa vida dele, foi as escolhas dele que foi levando até um final trágico? Ou poderia vir algo que já gerou outra, né, alguma expiação? E a gente vê, por exemplo, os meus pais. Os meus pais, eles não têm culpa de nada, mas eles estavam ali no meio da bomba, junto. Então, tinha várias histórias de buscar no bairro, não sei aonde, que estava traficante, 3 horas da manhã, dinheiro. Então, a família que não tem culpa, mas está ali passando por tudo.
Então a gente começa a pensar, será que essa família já vem com alguma expiação que precisaria passar por tudo isso para que exista uma evolução melhor? Então, analisando todo esse caso, essa história, a gente começa a ver, então, se a gente fala que o universo, a nossa vida, essas leis do universo, principalmente o que rege a nossa vida, é baseado na causa e efeito. Então, tudo no universo tem uma causa e efeito. Nada se brota do nada, tudo é uma sucessão de fatos, seja dentro de uma existência, seja em várias existências. Então, quando a gente fala, olha, por que existem, né, numa casa, nasce um irmão que vai dar certo, outro não? Por que, né, que tem pessoas que... Eu costumo dar exemplo, os filhos do Luciano Huck, por exemplo. Eles nasceram, é até um dos motivos que a gente, né, que traz muita lógica do espiritismo, muito sentido, que a gente começa a fazer assim, ó, se não existisse as leis, essa lei, né, da vida eterna, da encarnação, de sempre estar evoluindo, imagina se fosse, como a maioria fala, olha, a gente veio aqui para viver uma pequena vida de 70, 80 anos, se você errar, você vai passar o resto da eternidade no inferno, se você for um santinho, você vai para o céu. Bom, eu acredito que ninguém foi para o céu até hoje, porque a gente nasce, né, vai começar a entender o que está acontecendo lá pelos 20 anos de idade, só que aí você já pecou, né, você já está comprometido, você já foi para o inferno. Só que dentro dessa história, não seria tão injusto, por exemplo, uma criança, um menino que nasceu numa favela, num lugar assim, muito hostil, que tem enchente, desaba o barraco, o pai está sempre preso e bêbado, chega em casa, briga com a mãe. Essa criança, e aí ela sai na porta ali, está os traficantes ali na esquina, chamando ele, fica amigo, faz um servicinho para a gente. Ele nasceu ali. E aí o filho do Luciano Huck nasceu, né, na melhor casa, na melhor escola, tudo que ele quis, ele tinha, tudo, aquela vida super confortável, perfeitinho. É justo que essas duas pessoas estão concorrendo de iguais e vieram aqui para viver só esses 70 anos? Ou, por exemplo, uma criança que nasce paralítica, que justiça que seria de Deus se ela tivesse só essa opção? Então, quer dizer, olha, você só vai nascer uma vez e é uma loteria. Você pode nascer filho do Luciano Huck, você pode nascer uma criança passando fome paralítica. Então, com base nisso, a gente consegue entender que tem algo mais. Né? As coisas não vêm só daqui, não são só formações fisiológicas ou não. Existe aí uma energia que já vem junto. Então, isso a gente precisa entender. Talvez ajude a gente a entender e não se conformar, né? Mas ter um pouco mais de esclarecimento quando acontece muita coisa. Porque a gente sabe que na vida de cada um, todo mundo tem problema. Se for visitar, um tem problema com alguém doente, outro tem problema com dinheiro, outro tem problema com alguém com droga. Cada um tem os seus problemas. Ninguém está livre de problemas. A questão está, né? O que a gente pode fazer a partir de agora para começar a, vamos dizer, purificar essa energia nossa? Já estamos aqui querendo aprender, querendo evoluir, vendo sentido, né, nessa evolução, que a gente sabe que só com essa evolução a gente chega a Jesus. Então, eu vou ler alguns trechinhos aqui para ajudar. E saiu o marcador aqui. Deixa eu ver o capítulo.
fala aqui das causas atuais das aflições. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, a sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é sua própria incúria. Então ele fala que tudo, a cada minuto, desde que a gente acordou, a gente está tomando decisões. A cada minuto a gente está fazendo A ou B, o que eu opto por fazer. Então, como que eu imagino que deve, isso é uma nota minha, tá? Como que deve ser a nossa evolução? Porque o Espiritismo diz que é um privilégio para a questão do esquecimento. Então a gente esquece das vidas passadas, que é para a gente poder seguir em frente, evoluindo. Agora você imagina se não existisse esse esquecimento. Então imagina o meu irmão. Ele foi aquela confusão, né? Foi muito remorso, lá está se recuperando, muita dor, muito remorso. Depois recuperou, voltou. Imagina se ele nasce aqui e lembra de tudo que aconteceu. Você acha que ele ia seguir em frente ou ele ia correr atrás dos problemas ou de tudo que aconteceu lá? Então, por isso que é muito importante que a gente esqueça o passado, da outra encarnação, para que a gente possa nascer puro de novo e começar tudo de novo. Quando a gente volta para a pátria espiritual, a gente lembra disso. Mas a minha visão de como que funciona, vamos dizer novamente ele de exemplo. Ele nasceu aqui de novo, passou por toda aquela dor, aquele sofrimento, o negócio foi intenso, foi pesado, terminou com ele tirando a própria vida. Ele vai nascer novamente, ele vai esquecer racionalmente. Mas, como Deus faz tudo da maneira certa, a gente aprende por sentimento. Então, um belo dia ele vai estar na escola, lá com 10, 12 anos, e aí os amiguinhos, os coleguinhas vamos fumar maconha ali, vamos ali no canto, tem uma maconha. Ele não sabe porquê, mas algo vai fazer muito mal para ele. Algo vai dar um sentimento que vai afastar aquilo. Eu não sei porquê, mas já vai manter longe. A vibração já não bate mais com aquilo. Então a minha visão de evolução é justamente essa, gente. Eu não lembro, mas aquilo que eu já sofri muito, quando me aproximar de uma situação daquela, aquilo vai me expelir. Não sei, olha, eu já fui assassino em outra vida, então quando falar de alguma coisa, ó, Deus me livre, pelo amor de Deus, eu já sofri muito por isso. Então, eu acredito que é a única forma que a gente tem de evoluir de verdade. Porque não adianta só palavras, só estudo. A gente pode, concordar com algo racional. Olha, você veio aqui, o Dagoberto veio e me explicou que eu não posso fazer isso ou aquilo. Só que só o fato de eu ter escutado não vai entrar no meu automático e fazer eu agir de forma certa. Eu preciso realmente passar por algumas coisas que me causaram sentimento. E é o sentimento que vai ficar marcado aqui na alma, que vai fazer com que eu evite. E assim eu vou evoluindo. E assim com as dores. Então muita gente fala, mas é injusto, que Deus, faça que a gente sofra, Ele tem o poder de acabar com o sofrimento da humanidade. Por que Ele pôs sofrimento? Por que a gente tem que passar por isso? Ora, porque não faria sentido se Deus tivesse inventado a gente já prontos e já perfeitos. Qual seria o sentido de ter nos criado? Então a gente precisa, nós todos estamos caminhando em direção a um Cristo. Todos um dia aí, daqui bilhões, trilhões, sei lá, a gente não tem noção de tempo do universo que é aí. A gente, dentro da nossa métricazinha de tempo, a gente fala aí de anos, mas não sei que existe mais um dia. Mais cedo ou mais tarde, todos vão chegar na luz. Então, o que acontece lá para cima, nós não temos entendimento,
A gente sabe que existem os planetas primitivos, os provas, expiações, que se Deus quiser eu estou indo embora dessa vez. Depois a gente vai. É nesse trem que eu vou, não é. Depois os planetas de regeneração, que é o que a gente está indo, os felizes, né, e os superiores. O que acontece ali dos felizes para cima? A gente não tem noção, consciência do que é uma realidade, né? Às vezes a gente está numa realidade aqui tão simplesinha que a gente não consegue imaginar o que é, né, a realidade desse mundo muito evoluído. Eu costumo falar assim, é que nem uma formiguinha num shopping. A formiga no canto, imagina a formiga num shopping, ela está andando no cantinho lá. Essa formiga, ela nunca vai ter consciência do que é um shopping, que esse shopping existe. Essa formiga, ela só consegue ter consciência ali daquele máximo metro quadrado ali que ela tem. Mas ela nunca, então ela não tem recursos nem físicos, nem nada para entender o que é um shopping, uma cidade, um país. Agora imagina a gente perto de onde pode parar o nível de consciência da espiritualidade. Talvez não tenha nem fim. Talvez a gente vai passar e subindo, evoluindo, e a gente vai um dia olhar, né, para essa nossa realidade, esse nosso planeta, olha só, como era primitivo, né? Era tanto sofrimento, né? Continuando aqui, sobre as causas anteriores das aflições. O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa das consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça, que à primeira vista parece imerecida, tem, portanto, a sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoar-me, Senhor, porque eu pequei. O homem não deve esquecer-se jamais de que está num mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve lembrar que, se estivesse no mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo, desde que trabalhe para se melhorar. O que vocês acham que, vamos dizer assim, da época medieval até hoje, o ser humano evoluiu? Vocês acham que a sociedade evoluiu? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que assim, a gente evoluiu intelectualmente. Então, tecnologia, recursos, ciência. Mas moralmente, eu acho que a gente ainda está muito próximo. Vamos fazer um teste. Está muito aqui. Mais para o lado. Alô? Quem quer dinheiro? Vem para cá, vem para cá. Rock. Alô? O Vitor está louco, ele começa a falar para o lado. Então, moralmente, eu acho que hoje a gente tem muito mais gente evoluída, obviamente, do que na medieval. Na época de medieval, moralmente era todo mundo. Mas eu acho que o mundo é hoje um pouco mais calmo por causa das leis. Será que se a gente excluísse a partir de segunda-feira, não existe mais justiça, não existe mais polícia? Será que o mundo não volta a ser o que era em 2 dias? Será que no mesmo dia já não invadiram já o céu, já não quebraram tudo? Ninguém vai mais preso, ninguém mais tem punição. Será que o ser humano de hoje, moralmente, não cairia totalmente? Será? Então a gente evoluiu muito intelectualmente, mas moralmente a gente só foi para baixo do tapete. A maioria das pessoas não faz ainda por medo de ser preso. Por isso que eu acho que Jesus, quando ele estava falando, ele sabia que ele estava falando para a gente lá, eu não sei ainda onde ele
2.000, 3.000, 4.000 anos. Mas ele estava trazendo uma marca, né? Olha, uma receita de bolo, olha só o que vocês devem pensar, fazer, amar ao próximo como a ti mesmo, a caridade, tudo isso ele trouxe. Então, quando a gente vem aqui, né, e busca, né, por uma evolução, a gente está querendo realmente ser melhor, a gente está realmente querendo se aproximar de Jesus. Tá fazendo muito barulho? Vamos trocar então, pega o outro normal, então. Alô? O Silvio Santos é aqui, ó. É mais o Silvio Santos sempre. Ah, tá aí. Então, vocês não acham também essa questão da evolução da humanidade, ainda assim o ser humano ainda como indivíduo, alguns, estão moralmente evoluídos, mas a massa, a sociedade ainda, a humanidade ainda, eu acho que moralmente ainda tem muito para evoluir. Porque assim, do mesmo jeito que existe, né, evolução individual, existe uma evolução da humanidade. Então a humanidade também tem causa e efeito. Ela também paga. Que nem, por exemplo, agora, esse pessoal começou guerra nesse momento, sabe? Tem muita gente morrendo, e são duas guerras acontecendo ao mesmo tempo. Sabe, isso me deixa muito mal. Às vezes eu rezo, porque assim, a gente vê imagens, não sei quem foi sequestrado, e aí matou, e aí não sabe quem está certo, quem está errado, e as notícias que chegam, se está torcendo para um lado e tem o outro lado, e aí começa a criar um clima no planeta, né? Porque aí a Rússia já falou isso, aí o Irã já falou aquilo, e aí é um ódio ali que, eu não sei, é amaldiçoado, cara, aquilo lá não tem fim, entendeu? Só que isso traz um karma para a própria humanidade, né? Atrasa, que agora assim, a gente estava, né, depois da Segunda Guerra, Vietnã, a gente estava num período de paz aí, né? De repente vai começar tudo isso de novo, muitas pessoas morreram, muito sofrimento, tudo isso. Isso aí atrasa a nossa evolução como humanidade também. O planeta em si, né? O planeta deixa de evoluir, porque a gente está gerando mais energia ruim de novo, né? Causa efeito de novo, povos, né, vão acabar pagando pelo que seus antepassados fizeram. Então, tudo isso acho que me deixa muito triste. Bom, quanto ao esquecimento do passado, é em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderiam guiar-nos estranhamente ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. Pensa bem, se a gente lembrasse, todo mundo aqui ia ser um obsessor. Todo mundo, em alguma vida ali atrás, já foi prejudicado por alguém, alguém já matou sua família, alguém já fez alguma coisa. Se você lembrasse isso, todo mundo ia estar perseguindo alguém. Imagina, ninguém ia estar evoluindo, todo mundo ia estar com mágoa no coração por algo que aconteceu na vida passada, no retrasado, sendo que aquilo lá era para acontecer para que eu evoluísse. De certo, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito encontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Às vezes, eu costumo dar exemplo, muita gente ainda questiona,
porque Deus faz a gente sofrer, né? Porque aconteceu uma coisa na minha vida, como que pode, e às vezes lá na frente a gente vai entender o porquê que aquilo aconteceu, e às vezes foi até melhor, aquilo lá mudou, né, o caminho, a trajetória da minha vida, e hoje eu falo, nossa, ainda bem que aquilo aconteceu, na época eu não estava entendendo. Hoje eu falo, se não tivesse acontecido, eu não estaria bem dessa forma. Um exemplo que eu dou para as pessoas entenderem isso, que é o seguinte, eu tenho uma cachorrinha, uma cocker, e ela adora garrafinha de plástico. Então assim, não pode, acabou a coca, acabou a água, tem que dar para ela garrafinha de plástico, senão ela fica louca. Um dia, eu estava lá com óleo de motor, sabe, é um potinho branco, uma garrafinha branca de plástico. Na hora que acabou, ela ficou lá olhando, porque ela achou, vou ganhar a garrafinha. E aí eu não pude dar para ela, porque se eu desse para ela, ela ia morrer, mesmo lavando aqui, eu não tinha condição. E aí eu penso, então, às vezes acontece isso com a gente. Deus, Ele não pode fazer a gente entender por que Ele não está dando ou acontecendo algo na minha vida, naquele momento. Porque às vezes eu não tenho consciência suficiente para entender tudo o que está acontecendo. Assim como a cachorra, ela até hoje nunca vai entender por que aquela garrafa eu não quis dar para ela. Sendo que eu estava salvando a vida dela. Então, é um exemplo bem bobinho, mas eu costumo levar isso para a minha vida, que às vezes, olha, aconteceu uma coisa que me incomodou demais, mas em Deus, creio que tudo vai dar certo, creio que tudo tem algum motivo. A gente só precisa aprender, né, e tentar sempre ser o melhor que a gente puder, dentro das leis de Jesus, na caridade, né, com nossos irmãos, sempre. A dedicação, poder fazer o que puder com os nossos irmãos. E a fé, eu acho que assim, a questão da fé, eu acho que é algo que sempre tem que ser falado. Porque a fé, não aquela fé que a gente tem, né, na maioria das religiões, que eu até esqueci o termo, mas é a fé, a que não é racional, a fé que cega, a fé cega. A fé cega. É assim, olha, você tem que acreditar e pronto. Não tem que entender. Acredita e pronto. Só que essa fé cega, ela é fraca. Né? Chega na hora do aperto, que Deus não existe. Deus não imagina o que está acontecendo na minha vida. Se Deus existisse, não estaria fazendo isso comigo. Por que tem gente que está tão bem? Né? E a fé racional é justamente a questão do entender. Por que as coisas acontecem? Eu estou sendo perseguido, né? É comigo o negócio? Ou não? Ou será que, como diz no Evangelho, às vezes a gente passa por algo que a gente pode até agradecer, porque Deus economizou um tempo, um caminho muito maior de sofrimento. É que eles costumam falar do crédito e débito, né? Às vezes você tinha um débito. A questão da causa e efeito é isso. Crédito e débito. Olha, você fez mal para alguém, você soltou uma energia ruim para o universo, essa energia ruim vai te perseguir, ela é sua. Tem gente que costuma falar que é a bola de ping-pong na parede, que fala de efeito. O que você fez, uma hora vai voltar. Só que o lado do bem também. Acontece a mesma coisa. E aquelas pessoas que querem praticar o bem, que querem ajudar o próximo, que querem se dedicar ao bem, essas pessoas são ajudadas pela espiritualidade. Essas pessoas são protegidas pela espiritualidade. São pessoas que estão procurando realmente a exercer a palavra de Jesus. E não só no mundo externo. Porque a gente sabe o que importa de verdade é o pensamento, é a intenção. Então, não adianta nada. Eu vou fazer parte do pessoal que ajuda, eu vou lá tirar foto, eu dando sopa, eu não sei o quê. Sendo que lá dentro, eu estou realmente, de verdade, querendo ajudar. Ou aquela pessoa que foi lá e ajudou de outra forma, olha, tem uma
pessoa triste, eu vou deixar, eu vou lá, né, dar um apoio para essa pessoa. Quando a gente fala de caridade, é o se doar. Né? Doar um tempo, doar energia, doar a sua disposição para alguém que precisa. Então, quando aqui mais esse trecho ele fala, então, que, deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas das vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. Então, falar, mas Jesus está falando então que eu tenho que dar graças a Deus de sofrer, porque sofrer não é isso que ele está falando. Tá? A questão é o seguinte, ele está dando uma oportunidade de você crescer, de você melhorar. Porque sofrer, todo mundo vai passar por isso, todo mundo vai trocar os papéis uma hora ou outra. Uma hora o filho do Luciano Huck vai trocar de lugar com o menino. Só que é o seguinte, o que é melhor, né? Quando a gente pede para reencarnar, quando a gente faz o nosso planejamento, o que é melhor? A maioria das pessoas falam que quando a gente está lá, a gente implora por uma vida mais difícil, porque essa vida mais difícil é muito mais rápido de evoluir. Sendo que a vida mais fácil, a vida cheia de bens, cheia de dinheiro, é uma armadilha, porque é muito mais fácil você cair, é muito mais fácil você ser egoísta, é muito mais fácil você passar por cima das outras pessoas, é muito mais fácil você se apaixonar pelos bens. Então, é uma grande armadilha, é um grande teste. Então, às vezes, você nascer numa vida de luxo pode ser um atraso, se você não trabalhar nisso. Né? Lógico, tem muitas pessoas, a gente não está aqui falando mal de dinheiro, eu acho que é o contrário, todo mundo está aqui para prosperar. Né? Eu acho que é isso que Deus quer, que a gente trabalhe e que evolua, não só espiritualmente, materialmente também. Eu acho que isso não é vergonha nenhuma. Mas o que eu falo é o seguinte, às vezes pode ser uma armadilha. Por exemplo, eu vou lá e nasci filho de um político, né? E a coisa está fácil para o próprio político. Está tão fácil para ele. Então, para ele virar um ladrão, para ele virar um assassino, para ele virar... Está tudo muito fácil. Então, às vezes, enquanto que aquela pessoa que teve uma vida mais sofrida vai se aproximar mais de Deus, vai rezar mais, vai passar por tudo aquilo, tendo fé, pode ter certeza que ela pulou muitos capítulos nessa história da evolução. Então, para finalizar, eu vou ler um trecho aqui do fala do Cristo Consolador. Fala todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas dos seres queridos encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida. As aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar a sua amargura. Eis que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós que estáis fastigados, eu vos aliviarei. Então, aqui fala sempre, nunca deixar Deus de lado, e principalmente a oração. Eu acho que, antes de finalizar aqui, eu preciso falar um pouco da oração, que é algo muito importante. A oração, a gente pode falar não só na parte espiritual, mas, por exemplo, a parte física. Eu estava vendo um podcast outro dia com um neurocientista, e eles fizeram exames lá, eu não sei se é eletroencefalograma ou não lembro como é que chama a outra máquina lá. Só que eles fizeram um teste com pessoas em oração, descobriram que a oração, ela tem
de oxigênio, quanto de sangue, numa parte do neocórtex aqui, que só a oração é capaz de acender. Então isso traz mais serenidade, mais poder de decisão, mais calma, mais segurança para a vida. Então, mesmo que não seja só espiritual, a oração já é fisicamente comprovado o benefício. Te traz paz, te traz mais serenidade. Então, além de uma conexão com Jesus, uma conexão com Deus, uma conexão com nossos mentores. E isso é muito importante. Essa conexão de estar sempre agradecendo. O agradecimento, a gratidão também já foi comprovado também. Que quando a gente agradece, quando a gente está em gratidão, a nossa frequência vibracional já muda para alguém que vai receber coisas melhores. Ao contrário de alguém que só reclama. Alguém que só reclama dá uma vibração que vai trazer coisas piores. É aquela história lá, eu bati o dedinho de manhã, comecei a reclamar, vai ser uma coisa atrás da outra. Eu vou bater o carro no portão, já vai trazer. Por quê? Aonde está o nosso foco, está o nosso coração. Então, quando a gente está só reclama, pessimista, só vendo o lado ruim da vida, é isso que a gente vai trazer, é isso que a gente vai ver, enquanto o lado bonito está passando. Então, para finalizar aqui, pessoal, eu quero agradecer a vocês. Obrigado pela experiência aqui do Silvio Santos. Né? E, bom, se alguém tiver alguma pergunta, para a gente conversar também. Doido. Bom, pessoal, vamos entrar no estado de relaxamento. A partir de agora, essa vibração, toda a espiritualidade. Jesus, vamos pedir para que ore, para que Jesus, toda a espiritualidade, vá até o Oriente Médio, todos esses lugares que estão tendo problemas. Proteja essas pessoas inocentes, pessoas que não queriam estar ali, que não fazem parte disso. Acho que não precisa mandar a vibração desses lugares agora. Agradeço também pela capacidade da gente estar aqui estudando, procurando melhorar, procurando ser melhores. E para finalizar, vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos